Relato 1. O quarto 309. Meu nome é Rafael. Eu trabalho como recepcionista noturno em um hotel antigo, no interior de Minas. Há um quarto que nunca aparece no sistema, mas que às vezes se abre sozinho. Era o meu terceiro mês noturno da noite. O hotel ficava quase sempre vazio e o som do vento batendo nas janelas era o que me fazia companhia. Numa madrugada chuvosa, notei algo estranho nas câmeras. A porta do quarto 309 estava entreaberta. O problema é que aquele número não existia. No mapa havia apenas uma parede entre o 308 e o 310. Fui até o corredor. Lá estava a porta, antiga, com um número dourado e descascado. Quando toquei na maçaneta, o metal gelado quase queimou minha mão. Entrei. O quarto parecia comum, mas havia algo fora do lugar. O espelho sobre a cômoda não refletia nada, nem o abajur, nem o quarto, nem a mim. Então, o telefone antigo começou a tocar. Atendi. Do outro lado, uma voz fraca de mulher. Você também ficou preso aqui, não é? Saí correndo, mas o corredor parecia mais longo, como se estendesse infinitamente. As luzes piscavam e o som do telefone me seguia. Quando cheguei na recepção, olhei nas câmeras e o quarto simplesmente não aparecia nas gravações. Dias depois, o gerente me chamou. Disse que anos atrás, um hóspede desapareceu no terceiro andar. O último registro dele era uma ligação do quarto 309. Naquela mesma noite, cheguei para trabalhar e vi algo que me gelou o sangue. Havia uma reserva nova no sistema, feita em meu nome. Rafael A. Monteiro, quarto 309. Check-in, 23 horas e 59 minutos. Tentei excluir, mas o sistema travava. Na tela, piscava uma mensagem. Quarto disponível. Hóspede aguardando. 23 horas e 50. As luzes do corredor começaram a piscar. A câmera mostrava a porta do 309 aberta, como se me esperasse. Peguei a lanterna e fui. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o meu coração. Quando toquei na maçaneta, senti o mesmo frio. Mas dessa vez, a porta abriu sozinha. Dentro, uma mala sobre a cama. Etiqueta com o meu nome e dentro dela, roupas minhas. E um crachá antigo, igual ao meu, mas com o logotipo do hotel desgastado, como se tivesse décadas. Então, ouvi um som atrás de mim. Olhei para o espelho. O mesmo que antes não refletia nada. Agora refletia a mim, mas envelhecido, cabelos grisalhos, olheiras fundas, olhar vazio. Ele disse: "Você demorou para voltar? O que é isso? Você nunca saiu daqui, Rafael. O hotel precisa de alguém para atender o telefone." Corri até o corredor, mas as portas se multiplicavam. Todos os quartos tinham o mesmo número, 309. A cada passo, o ar ficava mais frio, e o som do telefone me seguia. Quando cheguei na recepção, olhei nas câmeras e o computador mostrava algo novo. Funcionário registrado. Rafael Monteiro. Data de admissão, 1983. Ninguém mais me viu depois daquela noite. Mas, segundo dizem, o telefone da recepção toca sempre às 23 horas e 59 minutos. E se alguém atender, uma voz calma pergunta: "Boa noite. Deseja fazer uma reserva?" E depois daquele dia, o quarto 309 nunca mais foi o mesmo. Relato 2. A Casa do Farol. Meu nome é Henrique. Trabalho há 6 anos como faroleiro em uma ilha no litoral do Paraná. A casa é antiga e dizem que o farol nunca deve ser apagado, mas naquela noite ele apagou sozinho. O farol ficava a 3 quilômetros da costa, isolado, cercado por rochedos e ondas violentas. A cada 15 dias, um barco da marinha trazia suprimentos e silêncio o resto do tempo. Eu já estava acostumado a estar sozinho, até que numa madrugada fria, o som do vento mudou. Era por volta das 2h45 quando o gerador falhou, a luz piscou, o rádio chiou
e o farol, que nunca falhava, se apagou. Peguei minha lanterna e subi as escadas de ferro, que rangiam como se protestassem a cada passo. Lá em cima, o vidro do farol estava embaçado. Num reflexo, vi algo que me paralisou, uma silhueta atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém, apenas o som do mar e uma respiração que não era minha. Passei o resto da noite sem dormir. Na manhã seguinte, fui até o gerador. Tudo estava intacto, mas havia uma marca de mão preta na parede, feita de fuligem, como se alguém tivesse tentado sair de dentro do metal. Tentei limpar, mas quanto mais esfregava, mais ela se espalhava, até formar algo como um rosto. No segundo dia, o rádio voltou a funcionar por alguns minutos. Uma voz rouca repetia a mesma mensagem: não olhe a luz, não olhe o reflexo. A voz era minha, gravada, mas eu nunca disse aquilo. Na terceira noite, o farol acendeu sozinho. A luz girava mais rápido do que o normal, iluminando o mar com pulsos violentos. A cada giro, eu via algo diferente na água. Primeiro só ondas, depois um barco, depois pessoas. E então percebi. O barco da marinha, aquele que vinha de 15 em 15 dias, não chegou há mais de um mês. Peguei o diário da estação para anotar, mas nas páginas seguintes havia algo que eu nunca escrevi. Registros de 1978, com o meu nome, a minha assinatura e um aviso: não desligue o farol, a luz mantém eles longe. Naquela madrugada, o gerador parou novamente. Subi as escadas correndo, mas o farol já estava apagado. A neblina invadiu a sala de controle e no vidro vi outra vez meu reflexo. Só que ele não se movia com meu corpo. Ficava me observando com o olhar vazio, afundado e uma pele mais pálida. Quando dei um passo para trás, o reflexo sorriu. O rádio começou a chiar. Você ficou aqui tempo demais. Quem está falando? Henrique. Eu estou. O reflexo tocou o vidro por dentro e o som do mar ficou distante, como se eu estivesse submerso. Senti a sala girar e a última coisa que eu vi foi o farol voltando a acender sozinho. Dias depois, a marinha chegou. Encontraram o farol funcionando, o gerador intacto e a luz girando como se nunca tivesse falhado. Mas nenhum sinal do faroleiro, apenas um diário aberto sobre a mesa, com a última frase escrita à mão trêmida: se a luz apagar, não olhe o reflexo. E desde então, dizem que o farol da ilha ainda acende sozinho nas noites de tempestade, mesmo sem ninguém lá dentro. E se você observar de longe, vai ver alguém na janela, olhando para você. Relato 3. O Hospital do Eco. Meu nome é André. Trabalhei como técnico de manutenção em hospitais por quase 20 anos. O último em que entrei ainda existe, mas não devia. Fui chamado para revisar o sistema elétrico de um hospital abandonado na Serra. Era um prédio antigo, de janelas estreitas e corredores longos. A prefeitura planejava reabrir parte do local para atendimento básico, e meu trabalho era apenas verificar se ainda havia fiação aproveitável. Mas, logo que entrei, percebi que havia algo vivo naquele silêncio. O ar estava frio, mas não era vento. As lâmpadas queimadas ainda faziam pequenos estalos, como se a energia ainda corresse nos fios. No corredor principal, havia marcas no chão, pegadas secas de lama, que iam e voltavam para dentro de uma sala trancada. Encontrei a chave pendurada em um gancho enferrujado e abri. Dentro havia uma maca coberta por um lençol. Pensei ser apenas um velho equipamento abandonado, até que vi o formato do corpo por baixo. Aproximei-me devagar. Quando toquei o lençol, o rádio que eu trazia no bolso chiou. André, não mexa nisso. Larguei o tecido e olhei em volta. O rádio desligado ainda transmitia, e a voz era minha. Passei o resto da manhã tentando terminar o serviço. Mas em cada corredor, o eco dos meus passos parecia duplicado, como se alguém andasse atrás de mim. No andar de cima, encontrei uma sala onde o chão estava coberto de fichas médicas antigas. Todas tinham datas diferentes, mas o mesmo nome do paciente: André Moreira. Achei que fosse coincidência, até ver a foto na ficha. Era a minha, e o carimbo de alta mostrava a data do dia seguinte. Ao anoitecer, ouvi barulho no corredor. Luzes se acenderam sozinhas, lâmpadas velhas que nem deveriam funcionar. De dentro da enfermaria veio um som de cama sendo arrastada.
e na penumbra vi uma silhueta empurrando uma maca em minha direção. Não consegui me mover. Ela parou diante de mim e o lençol branco caiu ao chão. A maca estava vazia, mas no vidro da janela ao lado, meu reflexo ainda estava deitado nela. Corri até a saída, mas o corredor não terminava mais. As paredes se repetiam. Os números das portas voltavam a 101, 102, 103. No fim, o letreiro de entrada dizia: Setor de internação, pacientes longa permanência. E no espelho, acima da maca, alguém havia escrito com o dedo: Você nunca recebeu alta. Dias depois, uma nova equipe foi enviada ao hospital. Encontraram as luzes piscando, a maca caída e o rádio de manutenção ainda funcionando. Na gravação interna, uma voz repetia em loop: Meu nome é André, eu trabalho aqui há 20 anos, mas o hospital estava fechado há 32. Relato 4. A estrada do Sítio Velho. Meu nome é Jonas. Fui caminhoneiro por quase 30 anos. Já cruzei o país de ponta a ponta. Conheço o cheiro da estrada melhor do que o da minha própria casa. Mas tem uma estrada, uma só, que eu nunca mais quis ver. A que leva para o Sítio Velho. Era uma rota pequena no mapa, uns 90 quilômetros no total, com 10 de estrada de chão. Um desvio rural, quase esquecido, que cortava entre plantações abandonadas e um cemitério antigo. Eu só peguei aquele caminho porque o GPS atualizou sozinho e mandou por ali. Era madrugada, a chuva vinha fina e o som dos limpadores de para-brisa parecia um relógio marcando o tempo errado. Quando passei o último posto antes do desvio, o frentista perguntou: Vai por onde, amigo? Sítio Velho? Ele apenas ficou quieto. Acho que se tivesse falado alguma coisa naquela hora, eu teria dado meia volta. A estrada de terra era estreita, cercada por eucaliptos altos e tortos. O rádio perdeu o sinal logo nos primeiros minutos, e a neblina começou a subir do chão, grossa e branca como fumaça viva. Foi aí que eu percebi uma coisa estranha. O som do motor não voltava. O caminhão fazia barulho, mas o eco sumia no ar. Era como dirigir dentro de um túnel invisível. Abafado, morto. De repente, o farol iluminou algo à frente. Um carro, parado no meio da estrada. Antigo, da década de 60. A lataria coberta de terra, mas os faróis acesos e a placa limpa, reluzente, como se tivesse sido colocada há pouco. KQD 1974. Parei o caminhão e desci. O silêncio era total. As cigarras, o vento, o som da chuva, tudo havia desaparecido. Apenas o zumbido elétrico dos faróis do carro. Olhei para dentro. Tinha um rádio no painel, tocando uma música antiga de voz feminina chiada. Não volte para a estrada, Jonas. A letra se repetia, e quanto mais eu tentava desligar o rádio, mais alto ele ficava. Até que a luz dos faróis apagou. E o carro desapareceu. Não andou, não virou, não explodiu, sumiu. Corri para o caminhão e engatei primeira. O velocímetro tremia, o volante vibrava e a estrada parecia mais longa a cada curva. No retrovisor, 2 luzes me seguiam. Os mesmos faróis. Acelerava, mas eles não se afastavam. Desliguei os faróis por um instante e olhei para trás. As luzes também se apagaram. Mas quando voltei a ligar, elas estavam coladas na traseira. Foi quando percebi algo que até hoje me dá calafrio. As luzes não refletiam no espelho lateral. Era como se o carro não existisse de verdade, como se fosse apenas uma lembrança colada no escuro. Quando finalmente cheguei no posto do outro lado, já passava das 3 da manhã. Desci tremendo, o corpo todo suado e pedi café. O frentista me olhou pálido. De onde o senhor veio? Do trecho do Sítio Velho. Ele deixou o copo cair no chão. Você viu o carro? Eu assenti. E ele respondeu com a voz embargada. Todo mês alguém fala dele. Um carro antigo, placa KQD 1974. Mas ninguém devia ver, porque ele nunca parou de rodar. Voltei no dia seguinte para provar para mim mesmo que era só imaginação. Sol forte, estrada seca, tudo normal. Mas quando cheguei no ponto exato, o ar ficou pesado. A vegetação era diferente, seca, queimada, e o cheiro, um cheiro de gasolina e ferrugem, o mesmo da noite anterior. No meio da estrada,
Havia uma marca escura no chão, como se algo tivesse pegado fogo ali há muito tempo. E entre as cinzas, meio enterrada, uma placa de metal enferrujada. KQD 1974. Enterrei de novo. Não queria ver. 2 semanas depois, o dono da transportadora me chamou. Jonas, o GPS do caminhão registrou rota dupla. Diz que você passou no sítio velho 2 vezes na mesma noite. Olhei o relatório. O trajeto mostrava 2 linhas idênticas, uma sobre a outra. Uma indo e outra voltando. Mas eu nunca voltei. Hoje, não dirijo mais. Mas às vezes, no meio da madrugada, acordo com o som do rádio chiando no quarto. E uma voz antiga, sussurrando perto do meu ouvido. Não volte para a estrada, Jonas. E se olho pela janela, vejo 2 faróis parados na estrada, imóveis, como se ainda me esperassem para terminar o caminho que ficou pela metade. Relato 5. As Confissões da Meia-Noite. Meu nome é Padre Augusto. Tenho 63 anos. Servi por 40 deles na mesma paróquia em uma cidade pequena do interior de Minas. Sempre acreditei que a fé era mais forte do que o medo, até o dia em que comecei a ouvir as confissões de quem já tinha morrido. Era uma sexta-feira chuvosa quando tudo começou. O sino da igreja havia tocado sozinho, por volta das 11 da noite. Não havia missa marcada, nem fiéis. Mesmo assim, senti um peso no ar, um silêncio que não parecia vazio, mas atento. Fui até o confessionário apenas por costume. Era o meu refúgio. Entrei, ajoelhei e rezei em voz baixa. Foi quando ouvi o rangido da outra porta. Alguém entrou. Padre, preciso me confessar. A voz era rouca, lenta, cansada, mas o estranho é que não ouvi os passos, nem a porta bater. Diga, meu filho, há quanto tempo não se confessa? Desde 1987, padre. Sorri, curioso. Faz muito tempo, então? Sim, desde o meu enterro. O sangue gelou. A voz vinha de muito perto, mas soava oca, como se atravessasse algo. Achei que fosse uma brincadeira, mas o cheiro mudou. Um odor de terra molhada e cera derretida começou a preencher o confessionário. O homem falou por quase 20 minutos. Contou que havia morrido em um acidente na estrada próxima e que toda sexta-feira o sino tocava sozinho para ele confessar o mesmo pecado. Eu dormia ao volante, padre, e minha filha estava comigo. Quando me dei conta, não ouvia mais a voz. A outra porta estava entreaberta e o chão, úmido, como se alguém tivesse entrado coberto de barro. Passei a semana tentando racionalizar, mas na sexta seguinte, o sino tocou novamente. Dessa vez, a voz era feminina. Padre, vim buscar o perdão que o senhor prometeu. Prometi? Ao meu pai. Silêncio. As velas tremiam, mesmo sem vento. Olhei pelo buraco da grade e só vi um véu branco, parado do outro lado. Filha, qual o seu nome? Marina. E o sobrenome? O mesmo do meu pai. Aquele que dormiu ao volante. O som da respiração desapareceu. E pela primeira vez, senti medo dentro da casa de Deus. Comecei a registrar tudo em um caderno. A cada sexta-feira, um novo penitente chegava. Alguns choravam, outros apenas repetiam palavras antigas, como se estivessem presos num ciclo. Um deles dizia: Padre, eu ainda escuto o sino, ele não para nunca. E o sino realmente tocava, sozinho, sempre às 23 horas. Nenhum sacristão, nenhum vento, nenhuma corda em movimento. A torre ficava imóvel, mas o som vinha de dentro da igreja. No terceiro mês, decidi gravar uma das confissões. Deixei um pequeno gravador escondido sob o banco. Quando ouvi a fita no dia seguinte, o sangue sumiu do meu rosto. Havia 2 vozes, a minha e outra exatamente igual à minha, repetindo as mesmas palavras com 1 segundo de atraso. E no fim, ela dizia: Padre Augusto,
Você também morreu naquela estrada. Na manhã seguinte, o sacristão encontrou o confessionário vazio. O gravador estava aberto, sem fita, e o sino, pela primeira vez em 40 anos, parou de tocar. Mas os fiéis dizem que, nas sextas-feiras de chuva, a igreja abre sozinha à meia-noite e há luz acesa dentro do confessionário. Se alguém se aproxima, ouve uma voz calma dizendo: "Diga, meu filho, há quanto tempo não se confessa?"